need you to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm getting got to know. Sejam bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Hoje é um dia histórico, nosso primeiro episódio. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo na reportagem está José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. Hoje realmente é um dia marcante para o NFL Hoje e eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo que nos acompanha por aqui no podcast, para todo mundo que nos dado todo esse apoio no Facebook, por comentário, mandando mensagem na página, e lembrar eles de recomendar as páginas para os amigos que gostam de NFL, para os irmãos que também gostam de NFL, para os pais. Bem, você pode estar se perguntando, afinal, o que é um podcast? Podcast é um programa de rádio que é gravado e distribuído pela internet. A grande vantagem é que você pode nos escutar em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, indo para a faculdade, para o colégio, para o trabalho, enquanto você corre. Em vez de você escutar as mesmas músicas de sempre, escute o podcast NFL Hoje e fique por dentro de tudo o que acontece na liga. Eu estudo do outro lado da cidade, aqui em São Paulo. Eu moro na Zona Leste, estudo lá na Zona Oeste. E indo para a faculdade eu sempre tô ouvindo um podcast, porque no metrô não pega rádio, ficar ouvindo as músicas do celular fica muito repetitivo. E é muito bom, eu gosto de ouvir uns podcasts da NFL estrangeiros e você se informa muito, e a gente quer trazer essa proposta aqui pro Brasil no NFL Hoje. A gente vai oferecendo assim muita informação, você vai ficar sabendo das principais notícias, você sempre vai estar ouvindo um debate sobre NFL, e se você está ouvindo esse nosso podcast, é porque pelo menos curtir um pouquinho do esporte você curte. E aqui no Brasil não tem tanta programação assim sobre NFL. Pessoa que gosta de futebol americano fica um pouco órfã. Por enquanto, que eu tenho que ouvir em inglês, eu não tenho uma opção em português, se for parar pra pensar. Por enquanto, nossa intenção é fazer 2 podcasts por semana. É só ficar de olho na nossa página que você não vai perder nenhuma edição. Talvez quando a temporada regular comece, a gente aumente para 3, ainda estamos estudando. Você pode nos escutar no YouTube, baixar no 4Share ou no SoundCloud. Em breve vai ser possível nos escutar no Stitcher, que é o principal aplicativo de podcasts do mundo, ou também no aplicativo podcast da Apple, que já vem nos iPhones na última atualização do iOS. A gente vai manter atualizado vocês aí quando a gente estiver disponíveis nesses aplicativos. Zé, o Training Camp está prestes a começar aí e foi uma semana com bastante notícia, certo? Sim, tem muita notícia essa semana. Já faz muito tempo que a off-season da NFL não é uma off-season, é uma temporada que não tem jogos. O ano inteiro tem notícia, a bola oval não para. E tem muita coisa acontecendo em Seattle, tem os Steelers renovando com o head coach, tem revista fazendo o ranking dos mais odiados da lista, e o Training Camp que está começando agora. Essa semana as primeiras franquias começaram o camp, e a gente vai falar tudo que você precisa ficar de olho esse ano. Bastante coisa mesmo, mas antes acho que todos querem saber da promoção da NFL Hoje, né? Bem, no final do programa a gente vai explicar tudo detalhadamente, mas acho que eu vou dar uma dica aí, vou dar um preview aí do que vai ser essa promoção. Olha, não tem nada a ver com sorte. Se você é que nem eu, que não ganha nem para o ímpar, essa é pra você. Mas antes vamos dar um giro de notícias. Ex-treinador do Seahawks afirma que sabe quanto que a equipe ofereceu para Russell Wilson e diz que o quarterback deveria aceitar a proposta. O Pittsburgh Steelers anunciou a renovação de contrato de Mike Tomlin. O head coach vai ficar na equipe até 2018 agora. A Sports Illustrated fez um ranking com os times, jogadores, treinadores e até os estádios mais odiados da NFL. Confira agora no podcast NFL Hoje. Bastante coisa para falar, mas vamos começar com o Seahawks e Russell Wilson. Mike Holmgren, que treinou os Seahawks entre 1999 e 2008, afirmou em uma entrevista que sabe quanto que a equipe ofereceu para Russell Wilson. O ex-treinador não quis entrar em detalhes sobre valores, mas falou que é um valor justo e que o quarterback devia aceitar logo para acabar com o drama. Acho que drama vai ser algo que não vai acabar tão cedo aí entre o Russell Wilson e Seattle Seahawks,
é uma situação completamente diferente. Primeiro, a primeira coisa que transforma isso diferente é que o Russell Wilson mudou de agente no final do ano passado. Ele era representado por um agente e agora ele terminou com esse agente no futebol americano e assinou com o agente dele que o representava no beisebol. O que isso muda? No beisebol e também na NBA, diferentemente da NFL, os contratos são totalmente garantidos. Não é uma regra nas duas ligas e não é uma regra na NFL que os contratos não precisam ser garantidos ou não podem ser garantidos. Mas é algo comum no beisebol e no basquete os contratos serem totalmente garantidos. Começou a se falar primeiro que o Russell Wilson não queria um valor tão astronômico, mas ele queria um valor totalmente garantido. Eles negaram isso depois, falaram que ele quer mesmo uma parcela bem grande garantida, mas não é 100%. E o próprio dono do Seattle Seahawks, que é um dos donos da Microsoft, ele não queria dar esse valor totalmente garantido e até não queria muito dar tanta coisa garantida assim para o Russell Wilson, porque pelas regras da NFL, quando o jogador assina um contrato com uma parte garantida, o dono tem que colocar esse dinheiro separado para garantir mesmo que o quarterback vai receber. Mas, olha, eu acho que é difícil, porque a gente achava que o Dez Bryant e o Demaryius Thomas não iriam chegar a um acordo antes do prazo, que era quarta-feira, 2 semanas atrás, e no último dia eles chegaram. Na situação do Russell Wilson e do Seattle Seahawks, parece que os agentes do Russell Wilson colocaram a data limite como começo do training camp, que é na próxima semana. Eu não lembro agora o dia exato, mas é na próxima semana. E começando o training camp, o Russell Wilson botou o capacete para treinar, eles vão parar as negociações, o Russell Wilson vai jogar pelo último ano de contrato dele de rookie e vai deixar as negociações para o final da temporada. Eu acho assim, o Seahawks e o Russell Wilson vão chegar a um acordo. Não tem um time que nunca um time vai deixar um jogador sair, um quarterback jovem, talentoso, ainda no auge, entrando no auge ainda, que é o caso do Russell Wilson, deixar ele embora. Resta saber agora por quanto. Parece que o Russell Wilson ele quer aquele contrato que vai o transformar em o jogador mais bem pago da NFL. Mas será que ele vale ser o jogador mais bem pago da NFL? O que você acha, Zé? Então, eu não acho o Wilson o melhor quarterback jovem da liga. Eu acho que o Luck provavelmente vai receber mais do que ele. E o Ryan Tannehill, ele não recebeu tanto, mas eu vejo um potencial muito grande no Tannehill de Miami. E o Russell Wilson, pelo que eu tô vendo, ele tá querendo receber 26 milhões por ano. É um valor absurdo pro Russell Wilson. Eu acho que o Seahawks deveria esperar a temporada, ver como o Russell Wilson vai se desenvolver ao longo dessa temporada. Se ele fizer uma temporada astronômica que nem o Joe Flacco fez quando estava para renovar, lógico que o Seahawks vai pagar uma fortuna por ele, mas e se ele tiver uma temporada ruim, acabar fazendo uma Andy Dalton nos playoffs e jogar super bem a temporada regular e no primeiro jogo dos playoffs lançar 3 interceptações, eu acho que o Seahawks deveria esperar, porque agora ele não vai baixar a pedida. Ver o que vai acontecer na temporada, se ele fizer uma grande temporada, aí vai lá, vamos pagar essa fortuna que ele está pedindo. Se ele cair, eu acho que os Seahawks conseguem até um valor menor para ter que pagar o Russell Wilson, não ter que ficar pagando essas fortunas que ele está pedindo agora. O risco que o Seahawks corre deixando essa situação se desenvolver durante a temporada é o que você falou. Se o Seahawks chega de novo ao Super Bowl, ganhando ou perdendo, o Russell Wilson vai ser um quarterback de acho que 26 anos, que foi a 3 Super Bowls seguidos. Então o valor não vai ter como o Seahawks dizer não, a gente não vai não vai transformar você em um jogador mais bem pago da NFL. Hoje em dia, atualmente, o Aaron Rodgers é o jogador mais bem pago, ele é disparado o melhor quarterback, ele é o melhor jogador na posição mais importante da liga e não tem como negar que ele merece ser o jogador mais bem pago. Mas não é muito bem assim que a liga funciona, porque cada ano o salary cap, o teto salarial, vai aumentando. E cada jogador que entra para renovar seu contrato no ano que aumenta,
ele aumenta um pouco o contrato. Se você pensar, por exemplo, o J.J. Watt é o melhor defensor da NFL, mas ele não é o jogador mais bem pago da NFL, o defensor mais bem pago da NFL. É o Ndamukong Suh, que chegou ao mercado aberto. E parece ser justamente isso que o Russell Wilson quer. Ele quer ser pago como se ele tivesse chegado ao mercado aberto. E a gente não tem, assim, precedente de um quarterback jovem que chegou saudável no auge ainda no mercado aberto. Os dois exemplos que a gente tem são completamente diferentes. Peyton Manning, quando ele foi dispensado pelos Colts, depois daquela temporada que ele passou lesionado, por mais que ele fosse o Peyton Manning, ele já tinha uma certa idade e ninguém sabia se ele ia se recuperar da lesão no pescoço dele. E o Drew Brees, ele passou uma lesão séria também no San Diego O Drew Brees, Chargers. eu acho que a lesão dele, eu acho que na época devia pesar mais até do que a do próprio Peyton Manning há 3 anos atrás. É verdade, mas o Drew Brees era bem mais jovem que o Peyton Manning. E Sim, também é verdade. ele não tinha tanto nome que o Drew Brees tem hoje com o Saints, ele não tinha a mesma moral. Mas voltando um pouco aí pro que o Holmgren falou, ele disse que sabe quanto que o Seahawks ofereceu. Ele falou que não é uma... Ele até comparou com um contrato que o Alex Rodriguez da Major League Baseball recebeu do Texas Rangers, que o Alex Rodriguez, para quem não tá familiarizado com a Major League Baseball, acho que quem acompanha esporte americano acaba sabendo quem ele é por causa de toda a história do doping. Mas ele teve um começo de carreira espetacular, muito jovem, conquistou MVP, líder de home runs, era um jogador espetacular. E acabou o contrato dele com o Seattle Mariners e ele foi pro Texas Rangers. E ele assinou um contrato na época, Major League Baseball, que não tem teto salarial, que era 60 milhões de dólares maior que o segundo maior contrato da história do beisebol na atualidade. O Mike Holmgren falou que esse contrato que o Seahawks ofereceu não é esse caso, mas é um contrato justo dentro do valor de mercado aí que outros quarterbacks estão recebendo. Mas eu acho que o Zé pode até falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que as pessoas gostam muito de falar para os jogadores, atletas em geral, que eles deveriam aceitar menos dinheiro. Mas será que nessa situação você iria querer diminuir o seu valor? Eu acho que depende muito. A grande façanha desse Seahawks é o poder defensivo que ele tem, principalmente a secundária. E costuma fortuna pro Seahawks manter essa secundária. Tá pagando salário muito grande pro Richard Sherman, pro Earl Thomas e pro Ken Chancellor. E pro Russell Wilson vai pagar mais uma fortuna. Vai ficar com um peso no teto salarial muito grande. Eu acho que se o Russell Wilson quer ser um quarterback vencedor, é lógico que ele não vai pedir 2 milhões de dólares todo ano, mas se pedir ali algo na faixa de 18, 20, que é o que quarterbacks como o Ryan Tannehill, o Joe Flacco, o Jay Cutler, apesar dele não estar no nível desses, tem recebido. O Eli Manning também. Não pedir uma fortuna, mas também não se rebaixar e pedir muito pouco. Porque aí você consegue ganhar um dinheiro legal, você não vai ser o quarterback mais bem pago, mas você vai ser um quarterback bem pago e você vai ter um time competitivo para jogar e te ajudar a ser campeão. Só para terminar o Seahawks, daqui a 2 anos eles não vão ter mais o contrato do Marshawn Lynch, né? Porque ele recebe por volta de 10, 14 milhões de dólares por temporada, vai respirar um pouco, só que ao mesmo tempo eles têm que renovar com o Bobby Wagner, que você pode dizer que ele é no mínimo top 5 na posição de inside linebacker, e o Russell Okung também, né? A linha ofensiva do Seahawks já perdeu aí o Max Unger, e o Russell Okung falou que quer negociar o próprio contrato aí na próxima temporada, que ele vai se tornar agente livre, e ele é um ótimo left tackle, não é o melhor left tackle da NFL, mas é um dos bons left tackles, e jogadores como do nível dele não saem baratos. Mas vamos passar para a próxima notícia sobre os Steelers? Vamos lá. Se tem um time que é estável na NFL, na posição de head coach, treinador, é o Pittsburgh Steelers. Com a renovação que a equipe anunciou do Mike Tomlin até 2018, deixa eu baixar aqui o tempo de ano. Desde 1969, o Tomlin vai ser
os Steelers só tiveram 3 treinadores. Que são o Chuck Noll, que é uma lenda, ele ganhou 4 Super Bowls com os Steelers, e quando foi jogador, ele jogou no Cleveland Browns, na época que o Cleveland Browns ganhava muito, que foi na época do Otto Graham, e o outro que é o Bill Cowher, que ficou bastante tempo no Pittsburgh Steelers e ganhou o Super Bowl em cima dos Seahawks há mais ou menos 10 anos atrás. A imprensa americana acredita que ele vai ser um dos 5 treinadores mais pagos agora, mas não houve divulgação de valores exatos. Só para confirmar, a imprensa americana não divulgou mesmo os valores, teve alguma especulação ali, mas parece que ele vai ser um dos 5 treinadores mais bem pagos em todo o esporte americano, não só no futebol americano. E é muito interessante isso que o Zé falou. O Mike Tomlin é o terceiro treinador dos Steelers desde 1969. Isso são 46 anos, se eu fiz a conta certa, acho que fiz. 46. 46 anos e são 3 treinadores. Os Steelers realmente é um símbolo de consistência aí na posição de head coach. E eu acabei de ver aqui agora que eles anunciaram a renovação também com o general manager deles. Deixa eu confirmar aqui o nome dele, que agora me fugiu. O Kevin Colbert. Agora vai ser também até 2018. É sempre bom parear aí head coach e general manager. Só que o Mike Tomlin não me surpreendeu. Ele é um dos ótimos técnicos aí da NFL. Com certeza tá no top 10 aí dos melhores. De repente até no top 5. E ele ainda é bem jovem. Ele ainda é um dos treinadores. Ele tá nos Steelers já há bastante tempo, mas ainda é um dos treinadores mais jovens aí da NFL. Se eu não me engano, ele foi o mais jovem a conquistar o Super Bowl. Isso mesmo, acho que você tem razão. O primeiro Super Bowl dele foi aquele Super Bowl 43, né? Aquele histórico aí. Acho que muita gente que está escutando a gente aqui hoje começou a gostar de NFL por causa daquele Super Bowl 43, Steelers e Cardinals. E ele era muito jovem, ele ainda, pra você ver como ele foi contratado jovem, ele ainda é um dos mais jovens. Só que me espantou um pouco o general manager dos Steelers ter sido renovado também, porque o Steelers vem com um histórico recente aí de drafts bem fracos, assim. É o único jogador que eu lembro, assim, que está contribuindo muito para os Steelers nos últimos 3 anos é o Le'Veon Bell. Eles tiveram algumas escolhas aí de linebackers, de pass rushers, que ainda não estão contribuindo muito com a equipe, né, Zé? Então, mas é que os Steelers, os jogadores geralmente eles costumam maturar o jogador, deixar esperar um pouco. Eles fizeram isso com o Big Bang, com muitos pass rushers. A maioria dos times da NFL drafta jogadores que já estão prontos. Os Steelers eles têm uma tradição um pouco de maturar o jogador. Eles fizeram isso muitas vezes. Um jogador o próprio que Troy hoje é uma lenda. Polamalu. O próprio Polamalu. Troy, ele começou jogando muito Special Teams, né? O Polamalu. Primeiro ano dele na liga, ele jogou muito Special Teams. E depois, na segunda temporada, ele já começou a jogar, a se firmar mais como safety mesmo. Você vê que uma lenda da NFL como o Polamalu, que vai entrar no Hall da Fama com certeza, até eles demoraram um pouco até efetivar ele como titular, né? Sim, jogadores da defesa dos anos 70 dos Steelers, que é considerada uma das melhores da história, também começaram a ser maturados. E eles fizeram umas escolhas assim sensacionais, se você for ver os últimos anos. O Antonio Brown, que hoje é um dos melhores wide receivers da NFL, eles draftaram como escolha de 6ª rodada. É um trabalho bem feito. Esses jogadores ainda não explodiram, mas eu confio muito nesse staff do Pittsburgh Steelers. Eu concordo até com você, eles fortaleceram a linha ofensiva, né, com o Pouncey, que era uma das principais fraquezas aí da equipe. Mas a minha questão é mais nos últimos 3 anos aí mesmo, que realmente são o Antonio Brown, acho que foi antes disso o Antonio Brown com certeza, porque ele esteve no Super Bowl. Até ele mesmo demorou um pouco até se firmar aí no time titular, mas eu acho que... Claro que pelo que a gente vê pelos Steelers, um time que teve 3 técnicos em 45 anos, 46 anos. 3 anos é uma amostra muito pequena, mas os últimos 3 anos realmente os Steelers não tem feito draft tão bom
Acho que pensando assim rápido, eu lembro só do Le'Veon Bell. Mas Então, eu destaquei aqui um outro nome dos Steelers, que é o Martavis Bryant, que foi draftado ano passado, escolha de quarta rodada, ele e também é se muito destacou. promissor. Muito promissor e primeira temporada, 8 touchdowns recebidos, quase 550 jardas também. Vamos passar para a próxima notícia que a gente postou postou nessa sexta-feira na página, o ranking dos mais odiados da NFL. A Sports Illustrated ela fez uma lista com os jogadores mais odiados da NFL. Mas não foi só jogadores. Tinha time, tinha jogador pela torcida e pelos próprios jogadores. Tinha estádio. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar pelo time. Eu acho que esse não surpreende ninguém. Qual que é o time que foi eleito? O New England Patriots. Eu até fui eu que escrevi até a matéria, eu até dando uma justificativa. Acho que o sucesso traz muita inveja, muita gente que não aguenta mais ver o Patriots ganhar. São 4 títulos aí na era do Bill Belichick e do Tom Brady. E os escândalos que eles se envolveram não ajudam nada, né, Zé? Sim, isso. Existe mesmo essa inveja do Patriots, eu concordo, foi um dos motivos que eu destaquei para isso. E também tem todo esse problema do Deflategate, Spygate, que nunca chegou a ser comprovado, por exemplo, que o Tom Brady tinha envolvimento no Deflategate, que o Bill Belichick tinha conhecimento, mas isso acaba gerando um ódio coletivo aos Patriots e realmente essa parte de ser um time vencedor, eu acho que é o que mais influencia, porque se você for pensar no começo dos anos 90, aquele time fantástico dos Cowboys, que foi campeão 3 vezes em 4 anos, ele também já foi o time mais odiado do país. Acontece em breve muito vai isso. ser o Seahawks também, então. Eu não duvido. Já Bem, tem um ódio muito grande dos Seahawks, que falam, torcedor do Seahawks é modinha, mas... vamos avançar próximo. Se o time mais odiado da NFL é o New England Patriots, o treinador não pode deixar de ser o Bill Belichick, né? Concordo plenamente, o Bill Belichick, ele é um cara que... Eu não tenho ódio pela franquia dos Patriots, mas o Bill Belichick é um cara que me irrita, mas me irrita porque ele é um gênio da NFL. O que ele fez com o Baltimore Ravens nos playoffs do ano passado, no playoff desse ano, na verdade, né? Foi monstruoso. O Bill Belichick, ele vai... o Spygate e o Deflategate vão acabar manchando um pouco, ele vai ficar... Por mais que o Deflategate não tenha sido muito ele se envolvido, eu acho que vai manchar um pouco aí esse período do Patriots. E eu acho que ele é um dos melhores técnicos da história. Pode ser até que ele se aposente como o melhor técnico de todos os tempos. O Bill Belichick com certeza é um dos caras que mais entende futebol americano na história aí do esporte. Ele tem a maior biblioteca de livros de futebol americano no mundo. Ele tem uma coleção gigantesca e é um cara que entende muito. E muita gente acha que ele é aquele cara sem escrúpulos que quer ganhar de qualquer jeito, né? E acho que é por isso que fica um pouco a raiva em cima dele, mas eu acho que até quem tem raiva do Bill Belichick reconhece que ele é um dos melhores treinadores da história. Agora na categoria de jogador, ela foi dividida em duas, né? Ele foi um jogador que é o mais odiado pelos próprios jogadores e o jogador que é mais odiado pela torcida. E pela própria torcida, né? Quem são eles, Zé? Pelos próprios jogadores, quem ganhou foi o Percy Harvin em Seattle Seahawks e Minnesota Vikings, hoje no New York Jets. E Bills. No Buffalo Bills, confundi aqui. Pelos torcedores foi o Johnny Manziel do Cleveland Browns. Bem, o Percy Harvin, eu confesso que eu não lembrei, mas eu achava que o Johnny Manziel ia ser escolhido mesmo. O Johnny Manziel é uma questão de amor e ódio, né? Ele, pelo todo o jeito dele, né? Ele por ele ser amigo do LeBron, ser amigo do Drake. Acho que tem muita gente acho que tem até mais gente que não gosta dele do que tem gente que gosta. Eu, particularmente, gosto bastante dele. O estilo de jogo dele no Texas A&M
pô, era muito divertido ele improvisando. Eu acho que vai ser difícil, eu não sei se ele vai ter sucesso na NFL e agora nessa nova fase dele. Eu sinceramente eu torço para que ele consiga ser um bom quarterback na liga. Eu acho que ia ser bem divertido, apesar dele ter deixado o lado Johnny Football um pouco de lado. Sim, Agora o eu torço muito pelo Johnny Manziel, até porque eu queria muito ver Cleveland fortalecido. Cleveland é uma franquia muito tradicional e que há anos não consegue um destaque na NFL. Bem, e o Percy Harvin, ele começou a carreira no Minnesota Vikings, né? Ele teve um ano ótimo pelo Minnesota Vikings. Foi trocado para o Seattle Seahawks por uma escolha de primeiro round. No Seattle Seahawks, primeiro ano dele, a gente acaba esquecendo um pouquinho que ele teve aquele Super Bowl incrível. Mas o primeiro ano ele quase não jogou, teve uma lesão no quadril. E ele se envolveu em vários problemas dentro do vestiário. Ele chegou a brigar com o Doug Baldwin, com o Golden Tate. Foi para as vias de fato, brigaram mesmo. Até o Golden Tate, se não me engano foi o Golden Tate, jogou o Super Bowl com o olho roxo. O primeiro Super Bowl do Seahawks. Por um soco que levou do Percy Harvin. Então agora vamos ver se ele fica tranquilo lá em Buffalo, né? Ele que saiu do Seahawks, foi pro Jets, agora tá lá nos Bills. Ele quer provar que ele pode ser um recebedor mesmo, não é só um jogador de trick plays. Agora vamos ver. O estádio, falando rapidamente, não me surpreendeu muito. Apesar de eu ser um estádio histórico, um estádio bem legal, tem uma das torcidas aí mais ativas aí da NFL, mas é o Coliseum, né? O estádio do Oakland Raiders, que ele divide com o Oakland Athletics. E é um dos piores estádios da NFL, não tem jeito. Ele já está há mais de 50 anos aí. É o último estádio que recebe futebol americano e beisebol. E ele é um dos menores estádios também. Ele tem acho que 60 mil lugares. O E nessa era único aí. estádio regularmente usado que é menor que ele é o Soldier Field, que é o estádio mais antigo da NFL. É do Chicago Bears. Sim. E eu acho que não tem jeito. O Raiders, eu acho que é uma pena, mas eu acho que esse problema, porque a prefeitura de Oakland já falou que não quer construir um estádio novo, não quer botar mais dinheiro no Coliseu e nem quer construir um estádio novo. E acho que esse problema vai acabar tirando o Raiders de Oakland, que eu acho que é até uma pena. E até às vezes o Oakland A's, que é como eles costumam chamar o Athletics lá, ele costuma ir para os playoffs. Ele é uma equipe que regularmente está nos playoffs. E aí quando você vai jogar, quando os Raiders vão jogar em casa no Coliseu, muitas vezes o A's jogou no sábado lá e você encontra um campo que ainda tem muita característica de beisebol. Você vê, não chega a ter as bases, mas chega a ter o terrão do beisebol, que eu não sei o nome técnico. Os caminhos, né? Ali o diamante que eles falam, né? Sim, e você vai ver, teve um jogo na temporada passada, se eu não me engano, que eles correram, e tem um vídeo, tem no YouTube disponível, que é a transformação do Coliseu, que eu acho muito interessante vocês verem, que domingo teve um jogo do Oakland Raiders, e segunda noite o A's ia jogar, e aí mostra toda a transformação que é feita no estádio de um jogo de futebol americano para um jogo de beisebol. É realmente muito trabalho, mas acho que a NFL já chegou no nível aí. Você vê o estádio do Cowboys, o estádio do Giants, agora o novo estádio do 49ers, chegou no nível que esse passado aí de dividir estádio com beisebol, acho que tá uns dias contados. Bem, a gente vai passar agora para o principal tópico do episódio de hoje, que são os training camps. Até o dia 1º de agosto, todos os 32 times vão começar seus treinamentos. O Baltimore Ravens, o Cleveland Browns, o New Orleans Saints já começaram aí nessa semana, só os novatos deles por enquanto. O Patriots começou também só os novatos. E nesse sábado entrou em campo já o Steelers e Vikings. Os Steelers e Vikings, como eles vão jogar o jogo do Hall da Fama, né? Então eles vão ter 5 jogos de pré-temporada, então eles têm essa autorização para começar mais cedo aí o training camp. Eles já começam com os veteranos também, os novatos juntos. Eles já estão entrando aí para começar a treinar. São os primeiros veteranos que entram em campo. Então eu e o Zé, cada um de nós, a gente escolheu os principais tópicos que você precisa ficar de olho aí durante o training camp. E o que a gente vai falar hoje são disputas de posição. Tem várias posições que estão abertas aí.
posições de quarterback, running back, várias posições. Eu vou começar com o meu primeiro tópico, que é a disputa de quarterback titular do Buffalo Bills. O Bills ele tem um dos elencos mais talentosos da NFL, menos a posição de quarterback e menos a linha ofensiva. E são posições que, olha, quarterback é a posição mais importante do esporte. Eu acho que não tem em nenhum outro esporte coletivo uma posição que seja tão importante quanto a posição de quarterback. E a disputa pela titularidade lá em Buffalo não inspira nenhuma esperança para a torcida lá dos Bills, que é uma das torcidas mais fanáticas aí da NFL. A gente tem o Matt Castle, o Tyrod Taylor e o E.J. Manuel. O Bills trocou pelo Matt Castle, trouxe ele, se não me engano, uma escolha de 6º round, 7º round, alguma coisa do tipo. E a esperança é que ele fosse ser o titular, né? Ele que é um veterano, teve passagem pelos Patriots, pelos Chiefs e agora passou pelos Vikings, agora está no Bills. E esperava que ele ia ser aquele veterano que não ia ganhar o jogo para os Bills, mas também não ia perder. Só que o que os repórteres viram lá em Buffalo, os repórteres que cobrem os Bills, é que ele foi o pior quarterback dos três. Ele disse que foi bem triste, ele foi muito mal. E agora estão questionando se ele vai ao menos conseguir ficar no elenco dos Bills para o começo da temporada. Aí sobra quem? E.J. Manuel e Tyrod Taylor. O E.J. Manuel teve temporadas... Ele não jogou nenhuma temporada completa, teve alguns problemas de lesão. Mas ele também não foi tão bem assim. Eu não acho que ele seja um quarterback tão ruim quanto algumas pessoas falam. Eu acho que ele ainda pode ser que ele cresça um pouco. Mas do outro lado você tem o Tyrod Taylor, que foi reserva do Joe Flacco por muito tempo. O Rex Ryan gosta do Tyrod Taylor, ele é um daqueles quarterbacks móveis, que corre muito. Engraçado como normalmente coordenadores defensivos gostam de quarterbacks que correm. E muita gente acha que o Tyrod Taylor vai ganhar essa batalha. Você acha que pode ter uma surpresa aí nessa disputa, Zé? Eu acredito sinceramente que o Taylor deve começar como titular. Os times do... Me fugiu Rex agora Ryan. a memória o nome do Rex Ryan. Eles nos últimos anos eles apresentaram quarterbacks móveis. O Geno Smith, o Michael Vick no Jets, que vieram depois porque com o Sanchez, depois do Butt Fumble, acabou perdendo um pouco de espaço. O próprio Tim Tebow chegou lá em Nova York. O E.J. Manuel também tem essa característica de ser um quarterback móvel. Eu acredito que um dos dois deva ser o titular. E eu acho que deve começar com o Taylor. Se ele ir mal, eu acho que eles vão dar mais uma chance pro E.J. Manuel, que quando eles draftaram ele como escolha de primeira rodada. E você pagou caro por um quarterback usando uma escolha de primeira rodada, então é bom você dar uma insistida nele para ver se ele começa a jogar bem. Tem uma pena que o elenco do Buffalo Bills é tão talentoso. Trouxeram o LeSean McCoy, Percy Harvin, Charles Clay. Do lado defensivo tem um dos melhores front seven, se não for o melhor front seven da NFL. É uma pena mesmo. E qual foi o primeiro tópico que você separou pra gente? É o tópico duplo, né? O primeiro tópico que eu separei são duas disputas muito interessantes que a gente encontra no Philadelphia Eagles. A briga para saber quem vai jogar ali na posição de inside linebacker, porque os Eagles eles têm 3 inside linebackers que são muito bons, que é o Kiko Alonso, que trabalhou com o Chip Kelly em Oregon e é um baita de um linebacker. O Michael Kendricks, que tem jogado muito bem nos últimos anos. Os Eagles, quando começou a temporada passada, eles estavam voando defensivamente e o Kendricks estava fazendo milagre naquela defesa, jogando muito. E ainda tem o DeMarco Ryans, que é um jogador mais experiente, que tem passagem pelo Houston Texans, já está nos seus 30 anos e eu vejo um trio muito bom de inside linebackers que eu não sei quem vai ser o titular, mas eu sei que a rotação vai ser maravilhosa. Só corrigindo rapidamente, é o DeMeco Ryans, acho que às DeMeco vezes Ryan. às vezes a gente lendo e a gente acaba se confundindo.
Eu tenho o Kiko Alonso, ele vem de um ano parado. Isso pode pesar contra ele um pouco no começo, apesar do Philadelphia Eagles ter ido trocar ele pelo LeSean McCoy. Ele tem essa vantagem de ter trabalhado com o Chip Kelly. O DeMeco Ryans, ele tem uma liderança muito grande em cima dos jogadores do Eagles, é um dos capitães aí da defesa. Eu, até conversando com alguns torcedores dos Eagles recentemente, eles acham que um dos três possa acabar indo para a posição, jogando por fora, né? Jogando de outside linebacker. Claro que não ia ser um pass rusher no estilo Von Miller, mas o Kiko Alonso é um dos linebackers mais rápidos da NFL. Ele chegou até a jogar por fora, mas no esquema 4-3, não no esquema 3-4 do Philadelphia Eagles. Eu acho que os três vão acabar jogando, mas realmente eu acho que se eu tivesse que apostar, eu acredito que o DeMeco Ryans e o Kiko Alonso, se os dois estiverem saudáveis, eles vão ter a maior parte dos snaps aí. E qual que é a segunda parte aí do seu tópico? A segunda parte é a disputa de QB titular dos Eagles, porque estão falando que o Bradford vai ser o titular, mas tem esse histórico de lesão, vai que ele se machuca, e ainda tem o Sanchez e o Tebow ali no banco, o Chip Kelly, ele já tem pouquíssimo tempo na liga, mostrado que ele gosta de fazer umas surpresas. Eu não me surpreenderia de ver ou o Sanchez ou quem sabe até o Tebow como titular em uma partida do Philadelphia Eagles, pelo menos assim na pré-temporada. Bem, se eu tivesse que fazer alguma aposta, eu diria que o Sam Bradford vai ser o titular, caso ele não se machuque. Ele parece que ele vai começar o training camp já treinando, saiu essa notícia essa semana, já. Eu acho que se ele estiver 100% saudável, ele vai ser o titular. Mas você tem o Mark Sanchez, que teve alguns jogos até bons ano passado, e acho que se o Sam Bradford não puder começar, o Mark Sanchez tem capacidade de comandar esse ataque. Não tão bem assim, mas eu acho que pode ser que ele seja um titular efetivo. Mas agora eu acho que aí essa batalha se divide em duas. Você tem o Sam Bradford lutando contra a sua própria saúde e o Mark Sanchez. E pela posição de terceiro quarterback tem o Matt Barkley e o Tim Tebow. Eu acho que o Matt Barkley ele não foi bem, um pouco que ele jogou ele não foi muito bem. Ele é jogador, se eu não me engano, de USC. E o Tebow tem essa característica dele correr, né? Que muita gente falou, o Tebow, o Chip Kelly assinou com o Tebow para as conversões de 2 pontos. Eu sinceramente, apesar do Matt Barkley deve ser um quarterback superior, acredito ser um quarterback superior que o Tim Tebow, mas eu acho que o Tebow vai acabar sendo aí o terceiro quarterback do Philadelphia Eagles. Bem, passando para o nosso próximo tópico, os defensive backs de New England. Olha, eu estava pesquisando até aqui antes, eu não lembro de nenhum outro time que perdeu tantos jogadores no mesmo setor depois de ganhar o Super Bowl. O Darrelle Reeves foi embora, o Brandon Browner foi embora, o cornerback de slot, o nickelback do New England Patriots foi embora também, que agora eu não consigo lembrar o nome, acho que é o Kyle Arrington. E agora vai ser uma secundária aí sem muitos nomes, né? O herói do Super Bowl, Malcolm Butler, vai ser aí deve ser um dos corners. Mas como é que será que o Patriots vai conseguir reagir com a secundária totalmente diferente? Como é que você vê isso, Zé? Você acha que o Bill Belichick vai mudar um pouco aí o esquema? Vai contar um pouco mais com o pass rush? O que você acha que vai acontecer? Então, acho que a gente tem que lembrar que durante todo esse tempo que o Bill Belichick teve em New England, ele mudou muito a forma dos Patriots jogarem. Já time dos Patriots, como o que tinha o Randy Moss e o Tom Brady fazendo uma dupla fantástica, que era muito forte ofensivamente. Teve time como o que conquistou os Super Bowls, que tinha grandes defesas. E o Bill Belichick, ele sabe montar times que tem secundárias muito boas e que tem pass rushers muito bons. Eu acho que sobrou pelo menos o Devin McCourt, né? Que eles tiveram que escolher alguém para botar o franchise tag. Eles botaram o Devin McCourt, que é o free safety, era corner, se não me engano, virou free safety. Pelo menos sobrou alguém ali para liderar essa secundária. Sim, eu acho que agora vai ficar com o McCourt ali liderando essa secundária. Eles draftaram também um safety, que agora eu não lembro o nome, que é bem qualificado, e eu acho que a aposta agora dos Patriots vai ser em fazer um grande pass rusher que consegue
aliviar a secundária. Não, é verdade. Agora eles draftaram no primeiro round o Malcolm Brown, né, que é um defensive tackle que vindo do Texas Longhorns. Ele deve agora mais jogar de defensive end no esquema 3-4 do Patriots. O Vince Wilfork foi embora, mas ele já não era o mesmo aí de outros anos. Agora, qual foi o outro tópico que você separou pra gente, Zé? O outro tópico é... Deixa eu abrir aqui. O wide receiver número 1 do Seahawks. Quem vai ser? Você tem o Jermaine Kersey, que foi o principal alvo na temporada passada. Mas você também tem ali em ascensão o Chris Matthews, que no Super Bowl ele simplesmente recebeu mais de 100 jardas. E recebeu um touchdown. Ele jogou muito bem, ele foi uma surpresa. Recuperou o onside kick contra o Packers também. É verdade. E você também tem o Tyler Lockett, que eles draftaram agora. Eu duvido muito que o Tyler Lockett vire titular já logo de cara. Talvez eles tenham até draftado ele por ele ser um dos melhores retornadores do college football nos últimos anos, mas ele recebe muito bem a bola. Eu lembro de ter visto alguns vídeos dele como wide receiver e eu acredito que ele ainda não está pronto para a NFL, mas ele tem um potencial grande e talvez ele realmente surpreenda e faça uma grande temporada. Bem, eu acho que a grande chance do recebedor número 1 do Seattle Seahawks não ser um recebedor, é ser o Jimmy Graham. Isso daí eu acho que é bastante óbvio. Eu vejo o Graham como o cara que mais vai receber touchdown, recepção, jardas no Seahawks disparado, mas alguém tem que correr do lado de fora também, né? O Doug Baldwin, ele, apesar de ele ser aquele cara briguento, aquele lutador, mas o Doug Baldwin não é um recebedor número 1. Ele é até engraçado que ele não é um dos jogadores mais rápidos e também não é muito grande, né? Ele até tem mãos seguras. O Jermaine Kersey é mais ou menos o mesmo estilo também. E eu acho que você que joga fantasy football, se você quiser draftar um wide receiver, eu acho que melhor você não olhar muito pro Seattle Seahawks, procurar em outros lugares. O próprio Chris Matthews, eu acho que ele não é tão rápido, ele é grande, mas ele não é tão rápido. E os cornerbacks da NFL estão cada vez maiores. Eu acho que dos dois heróis do Super Bowl, né, que poderia ter sido, no caso do Chris Matthews e o Malcolm Butler, eu acho que o Malcolm Butler é um jogador melhor. Eu acho que o Chris Matthews, ele teve alguma sorte ali jogando contra cornerbacks ali menores que ele. Mas realmente é uma coisa pra gente ficar de olho. E finalmente, o que você ia falar pra finalizar o training camp? Não, eu só ia passar rapidamente ali, por a gente não estourar muito tempo, nos running backs do Dallas Cowboys, né, que é o Darren McFadden e o Joseph Randle. Eu acho que é bem claro que o Dallas Cowboys, agora sem o DeMarco Murray, eles vão ter aquele running back by committee, né, que são vários running backs dividindo as corridas. Eu acho que nenhum dos dois vai ser um cara que vai correr com a bola 300 vezes, mas eu acho que os dois podem produzir bem, até porque eles estão atrás da melhor linha ofensiva da NFL. Mas terminando agora, voltar aqui, lembrar da nossa promoção. Como eu falei no começo do programa, a gente está lançando uma promoção muito especial para os ouvintes do nosso podcast. Não é sorteio, vai ser uma liga de fantasy football. Mais pra frente, a gente vai lançar a liga para todos os nossos leitores, mas essa é especial, e sabe por quê? O campeão dessa liga vai ganhar um prêmio. Que prêmio é esse, Zé? Então, Gabriel, o campeão ele vai ganhar uma bola de futebol americano. E para participar, você vai mandar uma mensagem para nossa página dizendo: quero participar do Fantasy do NFL hoje. Ou mandar a mesma coisa no nosso Twitter, o @NFL, o @hojeNFL. É o contrário do Facebook, hoje NFL. Corra que as vagas são limitadas. São limitadas mesmo, e tem mais um detalhe. O NFL hoje vai participar da liga também, hein? Eu estarei lá no Fantasy, eu pessoalmente, Gabriel Martins, estarei lá disputando contra vocês. Se prepare que não vai ser fácil, eu não vou aliviar contra vocês. Olha, eu jogo Fantasy há muito tempo, eu sou viciado nesse jogo. E vou deixar mais uma coisa no ar. Pode ser que surjam novos prêmios ao longo do ano. Não quero estragar a surpresa aí, adiantar alguma coisa. Mas se eu fosse vocês, agora que você está escutando, dá um pausa, vai lá, manda a mensagem, que a gente vai te mandar o link lá da liga para você participar, que são 11 vagas.
falando agora, vão ser uma liga de 12 times. Claro que você vai poder participar depois das outras ligas que a gente vai lançar. Inclusive eu vou estar nas outras ligas, eu vou entrar pelo menos em uma liga pra jogar com vocês como representante do NFL hoje. Acho que todas as nossas ligas vão ter pelo menos um representante do NFL hoje, né? É verdade, cada um pode ser eu, ou talvez o Zé. E a gente tem mais 2 companheiros nossos, né? O Frederico Maritan e o Lucas Chimac, talvez um deles ali. O Fred, eu acho que ele não gosta muito de fantasy, mas a gente pode... Com certeza vai ter sempre, cada liga vai ter um representante nosso aí. Qualquer coisa eu jogo 2. Vai ter sempre... E não vai ser fácil. Eu levo a sério e eu vou querer ganhar a liga, mesmo essa liga aqui. Vai estar valendo o prêmio, eu vou querer ganhar sim. Bem, vamos terminar aí. A gente tá com o nosso primeiro episódio. Eu tô muito feliz aí por a gente chegar a esse ponto. Só falar rapidamente que a gente... Queria agradecer de coração todos vocês que baixaram esse podcast. O apoio que a gente vem tendo lá no Facebook é incrível. São 2.000 curtidas em 2 meses. Eu ficava pensando, imaginando, será que a gente vai conseguir 1.000 curtidas antes da temporada começar? Então ainda falta um mês, um pouquinho mais de um mês para a temporada começar. E a gente já tá com 2.000 curtidas, crescendo muito. Vamos continuar nesse clima aí, nos ajude, divulgue. Fale com seus amigos que gostam de NFL, porque, olha, o feedback que a gente vem tendo de vocês tem sido ótimo. Zé, terminar aí seus últimos comentários. Eu queria dizer que eu tô muito feliz com o apoio que o pessoal tem dado pra gente. Ainda nem começou a ter jogo, não teve nem o Hall of Fame Game, que vai ser agora no comecinho de agosto, e já foram 2.000 likes. A gente espera sempre conseguir corresponder a essas expectativas que vocês estão colocando, esses seus elogios. A gente espera sempre fazer um trabalho melhor e lembrar para participar do Fantasy, porque é muito divertido, você cria uma rivalidade sadia com seus amigos. Eu jogo desde 2011 e eu recomendo para todo mundo, ainda mais agora, que você pode ganhar uma bola de futebol americano. Então corre lá na página e manda mensagem. E é isso, um abraço para você que acompanha a gente e até mais. Bem, só lembrar aqui algumas coisas. Você que tem Twitter, segue lá a nossa página, o @hojeNFL. E quem quiser também me seguir no Twitter é o @gmoreiramartins. Pode me mandar mensagens que eu vou responder com o maior prazer. Eu adoro quando alguém manda mensagem lá pra página, eu respondo com o maior carinho. Então, gostou do podcast? Manda uma mensagem, deixa um comentário, manda um reply pra gente no Twitter, que a gente quer saber o que você achou, que o que importa aqui pra gente é o nosso ouvinte, o que vocês acharam. Meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com José Paulo Mendes. Não esqueça de indicar o podcast NFL Hoje para os seus amigos. Nós vamos voltar para o próximo episódio nesta quinta-feira. Até lá, tchau!